noite, galera, caros candidatos. Meu nome é Júlio César, Cabo César na Polícia Militar. Já tem algum tempo. Estou aqui hoje para compartilhar com os senhores um pouco sobre a disciplina de estatística, componente de estatística que os senhores aí enfrentarão no concurso da Polícia Militar. Estou acompanhando os senhores no chat. Se tiver alguma dúvida durante a aula, eu poderei respondê-los ao passo que eu vou conversando com os senhores. Peço que confirme para mim se o áudio está chegando bom para vocês, para que eu possa posicionar melhor o microfone e fazer qualquer ajuste que seja necessário aqui, tá bom? Vou fazer uma breve apresentação minha, bem breve mesmo. Sou natural de Conceição do Mato Dentro, sou policial militar já tem 15 anos. Ingressei na polícia em 2006, curso exatamente igual que os senhores estão pleiteando neste momento. Naquela época o curso ele era um pouco diferente, mas as disciplinas basicamente sempre foram as mesmas. Então, eu não sou expert em dar aula, né? Não exerço esse ofício. Já atuei como professor em algumas oportunidades, mas o que eu faço para viver é ser policial militar. Desejo aqui compartilhar com os senhores um pouco do meu conhecimento, o pouco que eu tenho aprendido. O motivo de eu ser o professor de vocês nessa disciplina, ele está muito ligado à minha função dentro do batalhão. No 65 BPM, eu exerço a função de analista criminal. Não sei se os senhores já ouviram essa expressão em alguma oportunidade, mas o analista criminal, ele é o agente funcionário responsável pela análise estatística e de geoprocessamento de crimes, do fenômeno criminal como um todo. Ao longo desta aula, eu vou tentar apresentar para vocês um pouco do motivo, do porquê que estatística é uma disciplina que cai sempre nos concursos da PM. Por que não matemática? Não é verdade? Por que estatística? A gente vai ver isso um pouquinho no início da nossa aula, dos nossos componentes. Nós temos aqui já muitos alunos já ingressaram na aula. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos para quem estava na correria, para quem está em atraso, e não perder o início da nossa disciplina, ok? Como eu já disse, eu sou natural de Conceição do Mato Dentro. A minha formação eu sou formado em sistemas de informação. Cursando o sistema de informações, eu cursei a disciplina de estatística, tive contato com estatística, né? Além de trabalhar com estatística. Eu também fiz uma pós-graduação em estrito sensu, um programa de mestrado da UFVJM, onde lá eu trabalhava com inteligência artificial. Pode parecer estranho eu falar em inteligência artificial numa aula de estatística, mas elas são intimamente relacionadas. A máxima que a gente usa é a seguinte: se um problema pode ser resolvido por estatística, você não utiliza inteligência artificial. Então, antes de implementar alguma solução que use inteligência artificial, primeiro esgotou-se todas as alternativas e recursos inerentes à análise estatística. Então, a gente vai conversar, eu vou demonstrar para vocês alguns elementos, algumas rotinas que são utilizadas pela Polícia Militar hoje, que dependem de estatística. Hoje, não só na polícia, mas no mundo inteiro, estatística ela é assim, essencial, ela é indispensável. Nós, no nosso dia a dia, tomamos decisões baseadas em processos estatísticos que se tornaram tão rotineiros na nossa vida que a gente nem percebe. A gente vai verificar isso a partir dos exemplos que nós vamos compartilhar hoje aqui, nós vamos dividir, ok? Já deu um tempinho bom, já deu uns 5 minutos de início da aula. Vamos iniciar o nosso conteúdo.
peço que os senhores me deem um feedback se está legível a tela, se a disposição dos slides está favorável para a compreensão dos senhores, que a gente pode ajustar de acordo com de acordo com a demanda que os senhores possam apresentar aí durante a aula. Bacana? Então vamos lá. Nós estamos hoje na nossa primeira aula de estatística. O projeto Quero Minha Farda é um projeto do 65 Batalhão. Como todos os professores já compartilharam com vocês, esse é um trabalho voluntário, 100% voluntário. Todos que estão envolvidos aqui estão participando, contribuindo, focado exclusivamente naquele desejo de que militares, pessoas da nossa região possam ingressar na Polícia Militar. Isso é um desejo, um anseio nosso, pessoal. Eu, particularmente, estou muito envolvido nesse projeto. Eu aderi de pronto. Eu gostei muito da ideia. Quando o senhor comandante apresentou a proposta, eu de pronto já me voluntariei para ajudar no que fosse necessário. E eu tenho muita fé que vai dar certo. E estamos aqui contribuindo, dedicando esse tempo aqui, nossa semana, que a gente possa chegar num resultado muito bom no final do ano aí, e que seja motivo de alegria, não só para nós que estamos participando, mas para os senhores também, com a conquista aí de uma vaga, com a conquista aí da aprovação e do ingresso da Polícia Militar. Ok? Então vamos lá. Nossa disciplina é estatística, como eu já mencionei no início. A primeira coisa que eu quero fazer, que eu já iniciei, né, no início da aula, foi a pergunta: por que a estatística é importante para a Polícia Militar? Por que anos se passam e a polícia ainda cobra estatística nas suas provas? Por que estatística é importante para a PMMG? Olha, a gente vai verificar um breve histórico da humanidade. Nós vamos ver que a estatística ela é uma forma de subsidiar ou de permitir, de ajudar que gestores ou todas as pessoas tomem decisões. Finalidade da estatística: decidir melhor, escolher melhor, tomar uma decisão mais acertada. Esse é o alvo. E a Polícia Militar, a gente vai ver alguns conceitos hoje: população, amostra, amostragem. E a Polícia Militar, ela lida com um grande volume de dados, um grande volume de pessoas, um grande volume de fenômenos, um grande volume de eventos. E os recursos, eles são escassos. Não é possível ter um policial disponível para resolver cada problema. Não é possível ter um policial disponível para cada cidadão quando ele precisa. Há escassez de recursos. Como, então, prestar um serviço de qualidade e excelência, atendimento à comunidade, quando não se tem recursos suficientes? O que se faz é um uso inteligente dos recursos. Como se dá o uso inteligente dos recursos? O primeiro passo é a análise estatística. Nós vamos entender bem isso com alguns exemplos que eu vou mostrar agora. Essas telas que eu estou mostrando para vocês são de alguns dos muitos sistemas que a Polícia Militar utiliza para fazer a sua gestão. Quando eu falo gestão, senhores, eu estou sendo extremamente generalizador. Estou generalizando muito. E é, de fato, isso mesmo. Tudo que a polícia faz tem como base alguma análise de dados anterior. Então, se você passa numa determinada rua e vê uma viatura parada naquela rua e você fica se perguntando: por que essa viatura está aí? Não tem ninguém na rua nesse horário? Por quê? Por quê? Será que os polícias estão descansando? Por que a viatura está em um lugar desse? Tudo que se faz hoje na polícia, existe uma base e uma análise técnica que antecede aquilo que é posto nas ruas. Nesse slide,
que eu estou compartilhando com vocês, a gente tem um exemplo aqui, ó, alguns dados. Perceba, são apenas dados. Ali nós temos esses dados, eu fiz esse filtro ontem, são de ocorrências. Ocorrências aqui na nossa região. Indiscriminados, não tem tipo de ocorrência. Pode ser perda de documento, qualquer coisa. Olha só, eu já consigo perceber, só olhando esses gráficos, que a segunda-feira é o dia que dá mais ocorrências. É possível, vocês conseguem me acompanhar? Uma análise extremamente simples. E análise de gráfico é um componente que está previsto no edital dos senhores e que cai em 100% das provas. Todas as provas da polícia que nós observamos tinha em algum momento uma análise de gráfico, capacidade de interpretar um gráfico e decidir logo em seguida. Então olha só o que a gente tem ali. Ó. Percebemos que domingo é o dia que tem a menor quantidade de registros de ocorrência. É possível perceber também que de 16 às 16h59 é o horário que nós temos o maior volume de acionamentos. E na parte da tarde, de meio-dia às 17, nós temos quase que 5 vezes mais ocorrência do que na madrugada. Vocês percebem que somente de olhar para esses elementos, nós temos duas formas de representar dados. Nós temos um gráfico de barra, né, na parte superior, e na parte de baixo nós temos as mesmas informações, praticamente as mesmas informações, só que em gráfico de linha. Observe, se você é um comandante e você precisa otimizar os seus recursos, você não tem policiamento disponível que tenha capacidade de enfrentamento durante todas as 24 horas do dia, 7 dias na semana. Você precisa concentrar os recursos em um determinado momento que dá mais demanda. Como que você vai fazer isso? Esse gráfico, simples como eu mostrei, ele já permite ao comandante, ao tenente, tomar uma decisão. Ele já sabe que na parte da tarde é uma parte que demanda muito mais acionamentos. De madrugada, nem tanto. E domingo também é um dia, aparentemente, mais tranquilo. Então, se ele tem recursos para alocar, ele vai dar preferência para alocar recursos naqueles horários em que há uma maior demanda. Isso é uma análise simples. E isso é muito normal e cotidiano na atividade policial. Esse slide, ele somente, nós falamos apenas de dados quantitativos. Eu vou apresentar para os senhores um outro gráfico não, na realidade é um mapa. Esse é o mapa de Guanhães. Ele é um mapa chamado mapa de calor. Se vocês observarem, existem nesse mapa algumas manchas meio alaranjadas que na polícia, quando os senhores ingressarem, vocês vão ver que esses campos aqui, ó, perceba, olha, essa parte aqui também já tem está dando você vai ficar mais laranja. Esses pontos aqui são pontos que chamam a atenção do gestor. No momento que ele percebe que algo está acontecendo aqui, porque as ocorrências estão se concentrando nesses locais. Então, é importante que eu tenha uma viatura policial neste momento. Esse gráfico, esse mapa, ele é apenas ilustrativo, ok? Não tem informação gerencial que a gente pode tomar a partir dele. Não tem tipo de crime, como eu disse no exemplo anterior, temos aí extravio de documento, acidente de trânsito sem vítima, coisas assim, triviais do dia a dia que vamos chamar de rotina administrativa. Mas eu quero demonstrar para os senhores o quanto que a estatística ela é determinante no serviço policial. Perceba que eu, batendo o olho nesse mapa aqui, eu já sei aonde que eu preciso direcionar o meu policiamento no espaço. No gráfico anterior, eu mostrei como que seria o posicionamento do policiamento no tempo, considerando o dia, a hora. Agora eu tenho no tempo, ou seja, melhor, no espaço. Em que local eu preciso alocar o meu policiamento? E esse gráfico, ele exemplifica para a gente como que isso é importante. Vou dar o próximo slide, ele é semelhante, só que ele é voltado para ocorrência de trânsito. Ou seja, locais onde ocorrem acidentes. Olha só,
como que agrupou em 2 pontos específicos aqui da cidade. Ó. Olha só, simplesmente fiz uma análise de quantidade de ocorrências e locais. Essa análise estatística, ela já indica para mim que há algum problema nesses 2 pontos. Não necessariamente que eu preciso ter uma viatura posicionada aqui. Nós estamos falando de acidente de trânsito. O que causa um acidente? Em grande medida, sinalização de trânsito. Então, eu já posso perceber em alguma medida que pode haver algum problema na sinalização nesses locais. E a Polícia Militar tem um trabalho preventivo. Então, o que importa para o policial militar não é necessariamente prender o bandido, mas impedir que o crime ocorra da melhor forma que for possível. E não necessariamente não apenas o crime, mas qualquer evento que possa trazer desordem, desconforto, sensação de insegurança, todas essas coisas que possam incomodar a comunidade, a gente pode fazer essa verificação. Eu vou mostrar mais um gráfico, esse outro mapa, que vai nos permitir fazer uma análise semelhante, quando nós podemos juntar essas 2 variáveis. Nós falamos no primeiro momento que nós temos a variável tempo, e a partir do tempo eu consigo verificar qual era o melhor horário para eu alocar os meus recursos. E depois eu mostrei a variável espaço, qual é o melhor local para fazer qual é o melhor local, geograficamente falando, que eu devo alocar os meus recursos. E quando eu faço essa análise combinada, tanto o tempo quanto o horário. Esse mapa que os senhores estão vendo na tela é um mapa de Belo Horizonte, região central de Belo Horizonte, na parte interior, Avenida do Contorno. Não sei se os senhores conhecem, vou contextualizar os senhores mais ou menos. Aqui ó, é o Parque Municipal, quem conhece Belo Horizonte. Aqui está a região da rodoviária. Talvez já deu para os senhores, a Praça da Liberdade está bem aqui. Ó. Aqui já vai a região da Savassi. Olha só o que a gente tem. Esse aqui é um mapa de crimes também, não tem nada demais, não dá uma análise somente com base nisso aqui. Na realidade, sim. Tem uma natureza de crime que eu utilizei para filtrar aqui, mas ela não é importante para a gente nesse momento, não. Perceba, esse é um mapa de calor que nós estamos visualizando do centro de Belo Horizonte na parte da manhã. Existe um crime ocorrendo em todos esses campos onde você vê um verdinho, quer dizer que já ocorreu algum evento de segurança pública lá. E a parte mais laranjada, mais escura, mais avermelhada, é onde tem se concentrado esses eventos. Observem como que muda esse mapa. Nós temos aqui, bem concentrado aqui, próximo da rodoviária Praça 7, na parte da manhã. Nós estamos aqui na parte da manhã neste momento. Esse aqui é um mapa na parte da manhã. Estamos concentrados bem aqui o fenômeno criminal. Quando eu coloco na parte da noite, veja que os focos, olha quantos focos eu tenho espalhado pela cidade. No mesmo mapa, eu tenho múltiplos focos. Eu simplesmente mudei o horário da ocorrência. E olha só quantos focos eu tenho. Quando os senhores ingressarem na Polícia Militar, vocês vão se familiarizar com um termo chamado ZQC. ZQC a gente chama de Zona Quente de Criminalidade. Esses locais aí com esse laranja onde nós chamamos, são os locais que nós classificamos como zonas quentes de criminalidade. Só por essa análise desses 2 gráficos, desses 2 mapas que eu mostrei para vocês, já é possível dos senhores perceber o quanto que para uma viatura estar em determinado local, é necessária uma análise prévia, uma análise estatística. Então, o comandante, na hora que ele lança a viatura em um desses pontos vermelhos, ele fez uma análise estatística anterior, ele analisou dados e ele pôde tomar uma decisão com base em elementos que vão subsidiar e vão permitir que ele aplique de forma inteligente os recursos que ele possui disponível. Ok? Esse foi apenas para ilustrar para os senhores o quanto que a polícia ela opera com base em estatística. A polícia ela é extremamente técnica e tudo hoje na polícia passa por uma análise de dados anterior. Abrir o concurso da polícia e destinar tantas vagas para cada região
passa por uma análise estatística prévia. Qual a população desses locais? Qual a criminalidade nesses locais? Quantos policiais existem por cidade, por 1.000 habitantes? Todas essas análises são feitas antes de se tomar várias decisões. A própria abertura do edital de concurso é um exemplo de uma decisão tomada com base na análise estatística anterior. Já para os senhores entrarem no clima aí da PMMG, eu coloquei na tela aí para vocês os nossos indicadores de Minas Gerais hoje. Esses são os indicadores monitorados pelo Estado de Minas. A Polícia Militar toda hoje opera com base nesses indicadores, nesses dados, nessas informações. Familiarizem-se com esses termos: taxa, índices, coeficientes. A análise ela não é somente em quantidade. Teve tantos crimes, teve tantas prisões. Existem taxas. As taxas, assim como eu demonstrei para vocês no mapa anterior, elas guardam relação entre vários elementos, o que a gente chama de variáveis. Eu tenho a variável tempo, a variável lugar, a variável época do ano, a variável voltada para eventos festivos, tipo de vítima, tipo de crime, inúmeras variáveis que, quando mais elas são agrupadas, mais refinada fica a análise e melhor vai ser a tomada de decisão. Então, para os senhores terem uma noção, esses são os indicadores de Minas Gerais. Hoje a Polícia Militar ela está no ponteiro, no verde, aí, ó. Isso é um indicativo de que a Polícia Militar está cumprindo todas as suas metas previstas para o ano de 2021 até o presente momento. A gente tem indicadores como crime violento, homicídios, arma de fogo, reação imediata, taxa qualificada de furtos. Todos esses indicadores são monitorados diariamente por processos estatísticos, que nós vamos ver um pouquinho deles aqui hoje e vai nos permitir entender melhor o porquê que a estatística é tão importante no concurso da Polícia Militar e já dando aos senhores aí aquela perspectiva de que os senhores não precisarão conhecer de estatística apenas para ingressar na polícia, mas todo o tempo, toda a vida que os senhores tiverem, todo o tempo de vida na Polícia Militar, os senhores vão precisar em algum momento fazer uma análise dessa, se familiarizar com gráficos, mapas, tudo isso vai fazer parte do cotidiano dos senhores assim que concluírem o curso. Já no próprio curso, os senhores já vão estar envolvidos com isso e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, ok? Então, feitas essas considerações, senhores, eu falei bastante, né? Foi 20 e tantos minutos só para explicar por que a estatística é importante para a PM. Isso eu não cheguei nem na metade do quanto, né, a estatística ela é recorrente no nosso dia a dia, mas vamos retomar, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo programático, que é o que está previsto no nosso edital e que é a matéria que os senhores precisam estar com ela aí na ponta da língua. Precisam, primeiro, né, perder o medo. Hoje eu brinquei até com o tenente Duarte, professor dos senhores. Eu vou mostrar alguns slides que contêm algumas informações que, no momento que a gente se depara com aquele tipo de dado, né, aquele tipo de figura numa prova, já bate um desânimo, já bate uma tristeza, né, muito forte. E a ideia é tentar fazer com que os senhores lidem com isso com maior tranquilidade, porque não é um bicho de 7 cabeças, não é tão complicado assim quanto parece. Na realidade, nós que não estamos familiarizados de lidar com uma linguagem técnica em estatística. Nós lidamos com estatística o dia inteiro. Eu vou exemplificar aqui, os senhores vão ver que tudo que eu demonstrar aqui é coisa que os senhores ouvem todos os dias, toda hora, e que faz parte do nosso dia a dia, e que nós entendemos muito bem. A coisa começa a complicar quando nós utilizamos a linguagem técnica em estatística para demonstrar determinadas coisas, como fórmulas matemáticas, coisa que assusta muita gente. Quando alguém vê lá um NI, um símbolo de somatório, um X, já bate o desespero, a pessoa já decide pular a questão e vocês vão ver que não há necessidade disso. Eu quero contribuir para que no final os senhores já tenham tranquilidade para poder interpretar bem este conteúdo
E eu creio que nós vamos chegar lá, ok? Então vamos lá. Nosso conteúdo programático, ele está no edital. Esse edital já foi compartilhado no grupo em várias oportunidades. O conteúdo de estatística está lá na página 59, o item 7 do edital. Ele diz o seguinte, olha, nosso componente de estatística, ele parte primeiro pela visão conceitual básica. Perceba, visão conceitual, conceitos. Então, a primeira parte da matéria, ela é conceitual. Conceitos do que é população, o que é universo, o que é amostragem, o que é amostra. No edital, trouxe censo escrito dessa forma. Censo, na realidade, se escreve dessa forma. Esse censo aqui ó, é o censo de bom senso, senso crítico. O censo estatístico se escreve com C, ok? Só para conhecimento, eu deixei dessa forma porque é dessa forma que está no edital. Mas a forma correta de escrever o censo, que é um fenômeno que se estuda na estatística, é com C, ok? Este aqui está errado, pelo menos para essa disciplina. Experimento aleatório, método estatístico. Isso aqui, perceba, visão conceitual. Nesse primeiro momento, a gente precisa compreender esses conceitos. A parte mais importante é entender o que cada conceito desse representa. Se eu perguntar para qualquer pessoa o que é população, todo mundo vai me responder com total tranquilidade. População conjunto de pessoas, os moradores que moram em Goiânia, é a população de Goiânia. Então, a população é mamão com açúcar, é muito simples. Errado. O conceito de população para estatística não é esse. Então, precisamos, universo, qual é o conceito de universo? O universo é onde estão situadas as galáxias, os planetas. Então, o universo é isso aí, ó, Via Láctea, onde está o sistema solar e blá, blá, blá. Errado. O universo para a estatística não guarda relação com o universo e espaço sideral. Então, é importante nós fazermos a distinção do que o que são esses conceitos para a estatística. Já adianto para os senhores que não tem nada de difícil aqui. Essa primeira parte conceitual é bastante simples. Depois nós vamos começar a trabalhar com alguns cálculos. É importante fazer alguns cálculos, mas fiquem tranquilos, senhores. Não tem nada mirabolante aqui, não tem nada de outro mundo. O pessoal fala estatística não é de Deus, mas é de Deus sim, vocês vão ver que é muito de Deus. E é importante os senhores terem tranquilidade. A estatística que cai na prova da PM, ela é uma estatística interpretativa. Toda a solução do exercício está na sua capacidade de interpretar a questão. É muito interpretativo. É por isso que os senhores precisam entender o significado desses conceitos. Porque no momento que esse conceito muda, população passa a significar mais do que a população de Goiânia para você, abre um leque naquela questão e você passa a compreender o que o examinador de fato quer que você entenda. O que você quer, o que ele quer que você responda. Então, a gente vai trabalhar com esses conceitos nessa primeira parte. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai operar já nesse item 7.1 aí. Não sei se vai dar para a gente terminar ele todo. Talvez o método estatístico aqui, ele pode ser tratado na próxima aula, mas a gente pode falar um pouco dele hoje. Mas os demais conceitos nós vamos trabalhar, nós vamos fazer um exercício ao final. E creio que a gente vai poder desenvolver um pouquinho essa matéria, desmistificar, tirar o medo, tirar o terror, o caos, o pânico, o desespero, quando vê uma forma matemática. Não é isso, não é tão difícil, é muito mais simples, e eu quero contribuir para que os senhores se sintam à vontade para fazer uma questão de estatística. A questão, o objetivo maior é esse, dar tranquilidade, porque conhecimento, boa parte dos senhores já tem, aquilo que faltar, a gente vai aprender nessas aulas, e eu tenho certeza que ao final nós teremos aí candidatos competitivos, com conhecimento satisfatório e prontos para poder ingressar aí nas fileiras da gloriosa Polícia Militar, ok?
Então, olha só, na aula de hoje nós vamos ver o item 7.1 quase em sua totalidade. Se não der tempo, nós terminaremos amanhã. Lembrando que amanhã tem aula de estatística de novo, né? Conto com os senhores aqui na sexta-feira à noite. Se eu ficar sozinho aqui, dando aula para ninguém, vocês vão ver. Já vou anotar o nome de todo mundo aqui e vou verificar na hora que ingressar na polícia lá quem que tá me devendo por ter me deixado falando sozinho aqui na sexta-feira à noite, beleza? Então vamos lá. Rapidamente, nós ainda temos o item 7.2, falando sobre variáveis quantitativas e qualitativas. Isso aqui é muito importante, não é tão difícil, o próprio nome diz variáveis, ou seja, algo que varia. Um varia em quantidade, o outro varia em qualidade. Então, esse tópico aqui é um tópico muito interessante, determinante para a compreensão da estatística. Nós veremos ele nas nossas próximas aulas. Nós temos mais um tópico no edital, medidas de tendência central. Olha, isso aqui, a média. Olha que coisa simples. Você vai comprar um carro. Qual que é a tabela FIPE desse carro? Ah, a tabela FIPE dele é 20 mil. Opa, peraí, mas por quê? De onde que a FIPE tirou 20 mil que aquele carro vale? É uma medida de tendência central média. Ela pega os anúncios daquele modelo de carro e verifica qual que é a média que os vendedores estão pedindo naquele veículo. E aí ela obtém lá o valor que nós estamos tão acostumados a falar, a tabela FIPE. É uma média do que a galera tem anunciado. É possível manipular a tabela FIPE? A gente não vai tratar disso não. Média, mediana, moda, são outras formas de tendência de medir o centro, onde que as coisas estão. O próprio nome já disse aqui, ó, tendência central. É um pouco diferente da média, mas são medidas que demonstram também o centro de alguma coisa, aquilo que é mais comum, aquilo que ocorre mais vezes. Então, não vamos ver isso na aula de hoje, nas próximas aulas. Medidas de dispersão. Do mesmo jeito que a gente tem as medidas de centro, as variáveis que nós utilizamos para medir o centro de determinado evento, a gente tem também as de dispersão. A mais famosa dela que é o desvio padrão, ou seja, qual que é a margem de desvio? O quanto que oscila? O preço daquele carro, ele oscila num gráfico mais ou menos assim, ó. A linha reta é a minha média. Só que eu desvio em alguns casos para cima e em alguns casos para baixo. Tem como eu calcular qual que é o desvio padrão que geralmente esse preço tem? Sim, o próprio nome que já diz, desvio padrão. Todos esses 6 itens, média, mediana, moda, amplitude, variância, desvio padrão, são cálculos, ok? Nós teremos aqui cálculos, fórmulas matemáticas. Não se assustem, porque é simples, ok? É simples. Mas teremos alguns cálculos, beleza? Uma formulazinha, mamão com açúcar ali, suave, sem estresse, sem dor no coração, sem aperto no peito, administrável. E vocês vão perceber, essa talvez seja a parte chata, né, da estatística, para você chegar em determinados valores aqui, ó, você tem que calcular o anterior. Então, dependendo, se você tem lá para calcular o desvio padrão, você precisa calcular a variância, vice-versa. Então, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de trabalho. Mas, tranquilizem-se, pois não é fim do mundo. Bacana? Tô vendo a galera discutindo ali no chat ali sobre se foi um erro material o censo do edital. O nosso componente foi sim. Censo, como eu disse, conhece de senso crítico. Mas está correto, né? A palavra censo está escrita corretamente. Ela só não corresponde ao assunto estatística que deveria ser um senso constante, ok? Por fim, essa aqui, ó, é a parte mais recorrente, olha. Essa aqui é a parte mais recorrente nas provas da PM. Análise e interpretação de matemática, de gráficos, tabelas, diagramas. Se os senhores pegarem todas as provas da polícia, vocês vão ver que toda prova tem um gráfico, se vocês analisar. Se não tem um gráfico, tem uma tabela, e quando não tem os dois, pode ter um mapa, pode ter um diagrama. Essa capacidade de interpretar
os senhores precisam desenvolver. Os senhores precisam se familiarizar com ela. Nós vamos trabalhar um pouco disso quando chegarmos neste componente. Nós vamos repetir, reiterar isso aí, algumas variáveis, algumas formas de entender melhor como que a gente consegue obter informações a partir desses elementos, dessas imagens, que são os gráficos, as tabelas, os diagramas, os mapas. Nesse início de aula, eu já demonstrei um pouco para os senhores como que é possível extrair informações de uma tabela e de um mapa. Aquela análise, aquela extração de dados ali é algo rotineiro, senhores, da nossa atividade. É algo comum da nossa atividade. Então, os senhores precisam ficar vinculados, atentos em desenvolver essa capacidade, ok? Olha, o pessoal está fazendo uma pergunta ali, o Yuri, perguntando se a gente pode responder a questão de estatística do simulado. Fui até eu que elaborei entre aspas, né, organizei aquele simulado. Eu ainda não... Eu até vou trazer uma questão aqui ao final da aula, mas eu vou verificar qual questão que você está falando, e não na aula de hoje, mas nas próximas aulas, com certeza, eu trago a solução do exercício, tá bom? Senhores, de antemão, eu vou reiterar aqui, né, eu não sou um professor de estatística, né, eu dava aula, era de computação, mas dúvidas que eventualmente os senhores se apresentem para mim e eu não saiba responder, eu vou providenciar, aprender, e na aula seguinte, com certeza, eu vou vir aqui compartilhar com os senhores o conteúdo. Então, se em algum momento aqui alguém me fizer uma pergunta e eu não souber aqui, pode ter certeza que eu vou falar que eu não sei. Viu? Sem nenhuma vergonha. Então, fiquem à vontade para perguntar o quanto os senhores quiserem e vou responder sempre que possível. Bom, vamos seguir em frente. Passado esse conteúdo, essa apresentação breve que a gente fez sobre o nosso edital, lembrando, senhores, o edital, talvez algum professor já falou isso para vocês, o edital é a lei do concurso. Não pode cair na prova dos senhores nada diferente do que está nessa tela. Ok? Então, nós vamos buscar esgotar, dentro dos limites de tempo que nós temos, tudo que está aí. E se na prova vier alguma questão que ultrapassa o que está contido nesse slide, nós vamos recorrer da questão e a questão deverá ser anulada, ok? Então, busque, sempre quando os senhores forem estudar em casa, que é necessário, não conte 100% com o que os senhores vão aprender aqui nas aulas, é necessário que os senhores se dediquem, principalmente leitura de lei, os senhores precisam atentar durante os estudos para os senhores não estudarem conteúdo que não está previsto no edital de vocês, tá bom? Os senhores têm que, da mesma forma que a polícia otimiza os seus recursos, não sai empregando a viatura aleatoriamente aí pela cidade afora, vocês também têm que organizar o tempo de vocês e utilizá-lo da melhor forma. Então, se estava caindo lá, você pegou uma apostila, você pegou algum conteúdo, algum material, e o que está sendo ensinado lá não está contido dentro desse conteúdo programático, não estude. Não é a hora de você adquirir um conhecimento para além dos portões do edital, penso eu. Então, foquem no que está previsto aqui no edital, é isso que pode cair. Se cair algo além disso, não poderá. Então, vocês podem ter essa tranquilidade em focar no que está previsto no nosso edital, beleza? Então, vamos lá, senhores, vamos iniciar o item 7.1 do edital, a nossa visão conceitual básica. O título já diz conceitos básicos de estatística. Nós temos este item: população, universo, amostragem, amostra, censo, experimento aleatório, método estatístico. Então, vamos lá. Vamos fazer uma breve introdução do que é estatística. Olha só, estatística é um conjunto de métodos. Métodos, olha só, essa palavra ela é muito importante para a gente. Estatística são vários métodos usados para se analisar dados. Eu tenho, quando me deparo com um conjunto de informações, capacidades de aprendizado muito grande quando eu tenho dados à minha disposição.
Certamente os senhores já ouviram falar muito. Hoje em dia, o banco de dados de tal empresa foi vendido por tantos bilhões de dólares. Hoje a coisa mais valiosa é a informação. E aí um monte de exemplos e um monte de coisa. Por quê, cara? Por que analisar dados é tão determinante? Porque nos dados a gente consegue inferir. Inferência é quase que uma adivinhação, entendeu? Quase com uma magia negra ali, uma bola de cristal. Ela te permite adivinhar determinadas coisas. Ah, mas você adivinha com 100% de certeza? Não. Como o próprio nome já disse, da inferência te permite verificar que há uma tendência, que as coisas denunciam que vão acontecer daquela forma. Aquela informação privilegiada. Então, é um indicador de aproximação. Tenha estatística como isso. No momento que eu coloco aquele mapa para vocês lá, de onde é uma zona quente de criminalidade, não está dizendo para mim que com certeza vai acontecer um crime ali, não. Mas que tem acontecido sempre. Então, a chance de acontecer de novo é grande. Essa é a informação que ele está me dando. E é isso que eu preciso ter em mente quando eu faço uma análise estatística. Nós estamos falando de aproximação. Aproximação, ok? Ó, tem uma pergunta ali no chat, eu vou ignorar ela por enquanto, porque já está entrando num assunto que foge um pouco à matéria. Se caberia recurso sobre a palavra ciência escrita errado no edital. Vou deixar isso para o professor de direito administrativo. Vocês não têm direito administrativo nessa prova, mas vocês vão ter professor de constitucional. Vou deixar com ele essa aí, beleza? Mas esqueça esse negócio de entrar com recurso, galera. O edital saiu agora. Foca em estudar, aprender. Depois, o recurso ele é pós-prova, bacana? E duvido que uma questão deixaria de ser considerada válida porque o censo está escrito com S, beleza? Estou até levemente arrependido de ter destacado esse censo aqui. Mas ok, vamos focar na matéria, beleza? Estatística. Depois a gente vê esses detalhes, ok? Prosseguindo. Estatística, métodos. Métodos usados para analisar dados. A estatística, galera, ela é muito mais antiga, muito mais velha do que a gente imagina. Olha só, se você, por exemplo, pegar a Bíblia tem um livro na Bíblia que o nome do livro é Números. O livro de Números, como o próprio nome diz, ele traz estatísticas. Ele é um livro de estatísticas. Ele contém quantidade de pessoas que tem em cada tribo, quantidade de pessoas que nasceram em tal lugar, quantidade de filhos que fulano teve, quantidade de descendentes, blá, blá, blá. São números. A gente vai ver que esse livro de números, ele mais se aproxima de um censo. A gente vai comentar um pouquinho à frente, ok? Então, a Bíblia, ela é um exemplo que traz análise estatística o tempo inteiro. Vamos pegar aqui o Natal. Quando a gente chega na época do Natal, todo mundo vai ver lá que Jesus nasceu em Belém, numa manjedoura. E acontece um detalhe. Por que José e Maria estavam em Belém? Os senhores sabem? Por causa de um censo. Por causa de um censo. Eles eram naturais, descendentes, né? Eu não lembro, de Jessé, se eu não me engano. E pelo local de nascimento deles, muito embora eles moravam em Nazaré, o local do recenseamento era em Belém. Eles tiveram que ir até Belém por o censo. Hoje, né, o IBGE ele vai na casa da gente, bate na porta e coleta as informações que julgar necessárias. Mas naquela época, você tinha que ir no local para ser feito o censo. Tenham em mente que a estatística, senhores, ela não é simplesmente, que legal, nós temos tantos mil habitantes. Não, a estatística, a análise de dados, elas necessariamente vai nos permitir tomar decisões, ok? São sempre decisões. E nesse caso aqui, no caso da Bíblia, por exemplo, o recenseamento era para se aferir se os impostos que estavam sendo cobrados eram suficientes devido à quantidade de pessoas, à quantidade de população. Então, era um exemplo. A quantidade de mantimento. Hoje, quando nós vamos falar de aposentadoria é um tema bom, né?
Expectativa de vida. Ah, não, a expectativa de vida no Brasil aumentou. Agora nós vamos viver até os 90 anos. Mentira, hein? Só um exemplo. Ou seja, se o camarada vive até 90 anos, ele pode trabalhar até 80, porque senão a gente não vai aguentar sustentar ele com os recursos públicos, né? Então, quando vai se calcular, se definir qual que é a idade para se aposentar no mundo, um dos indicadores que se analisam é a questão da idade, expectativa de vida. A expectativa de vida é um cálculo que consome e que contém inúmeras variáveis, e essas variáveis permitem aproximar, lembra? Aproximação, quantos anos vivem mais ou menos cada pessoa no Brasil. Se você definiu ali uma idade média, expectativa de vida, você pode tomar inúmeras decisões em cima disso. Uma delas é quando nós deveremos parar de trabalhar, baseado na nossa expectativa de vida. Ou seja, quanto maior a nossa expectativa de vida, mais tempo trabalharemos. Tenhamos consciência disso. Mas é melhor trabalhar do que morrer, né? Se alguém preferir morrer aí, é a exceção. É um outlier. Nós vamos falar, esse é um conceito estatístico importante. Outlier. Vou dar um exemplo dele nessa aula ainda. Minto, vai ser na aula de média. Então vamos prosseguir então. Já demonstrei que a estatística é muito antiga. Isso é recorrente, a gente está convivendo com isso a vida inteira. E a tendência é só piorar. E quando a gente tem ali, vocês ouvem falar, o banco de vocês faz uma propaganda, que ele faz uma análise com inteligência artificial, é uma forma de superar aquilo que a estatística não permitiu através da análise de dados. Então, olha só, definindo, estatística pode ser pensada como a ciência de aprendizagem a partir de dados. Eu consigo aprender a partir da análise de dados. E é isso que os senhores terão que fazer nas provas. Terão que ver aqueles dados, ver aqueles gráficos, que na verdade já nem são dados mais, já são dados processados, e os senhores terão que ser hábeis a decidir, a interpretar aquilo ali, ok? Então vamos lá. A estatística pode ser pensada como a ciência de aprendizagem. Aqui vem a parte determinante. Ela auxilia na tomada de decisão de qualquer natureza. Senhor, quaisquer naturezas. Você, no seu dia a dia, você faz essa análise todo momento. Você sai na rua, eu quero comprar um tênis. Você define lá que você quer um tênis até tal valor e um tênis para tal atividade. Você vai na loja 1 e vê o preço. Essa loja está mais ou menos. Você vai na outra, você vê outro preço. Você vai na outra, você vê outro preço. Ao final, o que você faz? Com base nos dados que você obteve, você analisa aqueles dados. Um é mais barato, o outro divide em 12 vezes. O outro ele é acima do que você pediu, mas ele tem mais recursos que você não estava contando. E você faz aquela análise no final, você decide. Vai lá e compra o tênis. Isso a gente faz todo santo dia, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, a estatística, ela é algo do nosso cotidiano e nós lidamos com isso a todo momento. Olha só, vamos iniciar alguns conceitos que vão ser necessários aí para a gente lidar com algumas questões de prova e que são palavras que no nosso dia a dia elas podem ser um cognato, na verdade nem é cognato, né? Elas vão ser interpretadas de formas diferentes em cada contexto. E no contexto da estatística, a população e o universo é diferente do conceito que o dicionário pode trazer para a gente. Um dicionário que vai trazer só um conceito, né? Porque tem bons dicionários aí que trazem o conceito estatístico. Então vamos lá. O que é população ou universo? Não há distinção, a princípio, entre população e universo. Nós chamamos de população, para fins estatísticos, é o conjunto de todos. Essa é a palavra. Todos os indivíduos ou objetos que apresentam uma característica em comum. Característica em comum é uma característica a ser observada. A palavra-chave para a gente compreender a população é totalidade. Vamos ver os exemplos? Pessoas. Eu posso falar que todas as pessoas é uma população? Sim. Qual que é a característica observada? Ser uma pessoa. Então, no momento que eu pego
100% da humanidade, todas as pessoas vivas, todas as pessoas que existem, é um exemplo de população. Agora, se eu pego toda a população de Guanhães, perceba que a característica em comum é ser morador de Guanhães. Eu também tenho uma população. Agora, se eu quero todos os cachorros que vivem nas ruas de Guanhães, eu tenho uma característica observada: ser um cachorro e viver na rua. Todos os cachorros que vivem na rua em Guanhães também é uma população. Então, todos os crimes possíveis tipificados no Código Penal ou na legislação penal é uma população. População de crimes. Eu tenho a população de times. Quando a população de times de futebol, qual o time de futebol? Todos, tem que ser 100%. Eu quero todos os times de futebol que estão na Série A. Opa, restringiu, mas a população ainda é a sua totalidade. Perceba, se eu quero a característica observada é ser um time de futebol e estar na Série A, eu estou falando dessa população. Então, população ou universo, nós estamos falando de uma totalidade de elementos que compõem aquele conjunto, ok? Aqui, ó, pus uma observação em vermelho, não se resume a conjunto de pessoas, não. População é um conjunto de objetos ou indivíduos. Indivíduos não falando de pessoas, pode ser um conjunto de animais, conjunto de carros, um conjunto de crimes, times, um conjunto de figurinhas de um álbum, um conjunto de filmes que uma determinada gravadora, o conjunto de músicas que determinado intérprete, determinado compositor fez. Se eu tenho a totalidade dos objetos que compõem um grupo, nós estamos falando de população, ok? Perceba, caiu isso na prova do CFSD de 2018 e caiu isso no simulado que vocês fizeram sábado. Eu esqueci de olhar a estatística. Eu vou olhar a estatística durante a aula aqui para ver quantos erraram essa aí. Mas não fala apenas de população, vai falar de outros elementos também. Senhores, população é bastante simples. Tenham em mente totalidade. Totalidade de elementos. Se eu pego eleitores, tem que ser 100% dos eleitores. Eu tenho 200 milhões de eleitores, então a população é 200 milhões. Não vou pegar a metade já muda o conceito, já não é mais a minha população. Então, times que podem ser campeão brasileiro, nós temos um universo de 20 times. Isso mesmo? É 20, né? Acho que é. Vamos lá. Prosseguindo. Se eu não tenho condições de fazer uma pesquisa que envolve minha população inteira. Pensa bem, eu preciso saber quantas pessoas em Guanhães, qual que é a média de altura das pessoas em Guanhães. Eu vou fazer um parquinho e as pessoas tem que ver qual que é o tamanho médio das pessoas para que eu possa adequar ali, né, a construção daqueles brinquedos ali. Porque se as pessoas forem, por exemplo, igual no sul do Brasil, muito altas, aqueles brinquedos eles vão perder o propósito, porque vai ser um escorregador muito estreito, vai ser uma gangorra muito baixa. Então eu quero saber qual que é a altura média dos moradores de Guanhães. Só que Guanhães tem 35 mil pessoas. Eu tenho uma alternativa de pegar esse meu universo de 35 mil pessoas e ir na casa de todo mundo e medir todos, para que eu possa calcular a média e aí construir esse parque de acordo com a altura de cada um, com a altura média, né, da população. Ou eu posso selecionar uma galera que representa mais ou menos a população e tirar a média só delas. Qual o nome que nós damos para essa fatia da população que nós trabalhamos? Essa fatia ela é chamada de amostra. Olha, esse conceito aqui ele é muito comum da gente verificar em filmes, no nosso dia a dia mesmo. A amostra ela é uma fatia
de uma população. Ou é um subconjunto finito de uma população. É uma parte selecionada através de um processo de amostragem. Não confunda amostra de amostragem. Nós vamos estudar a amostragem logo em seguida. Mas entenda que a amostra é o conjunto. Nós estamos aqui agora, pouco mais de 100 pessoas nesta aula. Nos grupos, nós somos um total de quase 400, se não 400. Perceba, qual é a nossa população? Nós temos 400 candidatos. Mas nós temos uma amostra desses 400 candidatos aqui neste momento, que são 100 alunos que estão assistindo essa aula. Ou seja, é uma fatia, é um subconjunto desta população. Estatisticamente, senhores, os senhores vão ver que é muito caro, custa muito ter uma amostra. É muito difícil, muito caro fazer uma pesquisa que envolve toda uma população. É por isso que a gente utiliza amostragem. A gente utiliza amostras, pequenas porções daquele conjunto para poder fazer uma análise estatística. Porque é extremamente oneroso conseguir toda a população. Então vamos observar o que nós temos aqui. Então a amostra é um conjunto finito, subconjunto, ou seja, uma fatia da nossa população. Ela é selecionada através de um processo de amostragem, que nós vamos falar a forma que nós selecionamos a nossa amostra. Se você seleciona mal a sua amostra, você vai ter uma análise estatística mentirosa, fraudulenta, enganadora. E é muito comum isso acontecer no dia a dia. Talvez a gente exemplifique em alguma oportunidade. Então nós temos aqui um subconjunto que ele é selecionado de uma totalidade, ou seja, uma fatia de um todo. Seria mais ou menos eu ter uma pizza aqui, essa aqui é a minha amostra, ó. Minha amostra é essa beiradinha aqui, ó. Eu não vou analisar os dados de todo mundo, vou analisar só dessa galera que está aqui, ó. Com base nela, eu já vou concluir e inferir que vale para todo o restante. Essa inferência, ela é a aproximação, ok? Então nós temos aqui que é um conjunto finito, um subconjunto finito de uma população, através do qual faz juízo ou inferência sobre características da população. Eu vou pegar uma pequena parcela, aquela informação que eu extraí dessa pequena parcela, eu vou concluir do restante todo, ok? Então, nós temos 100 pessoas assistindo essa aula. Se eu chegar e perguntar aqui, quantos aqui moram, não morar não é um exemplo bom. Se eu perguntar a altura da galera aqui, e eu chegar à conclusão que a altura média é 1,80, eu posso dizer com tranquilidade que dos 400 candidatos, a média de altura deles é 1,80, mesmo eu não tendo medido 300 deles. Percebem qual que é a ideia de uma amostragem? Eu pego a amostra, analiso a amostra e com base nela eu concluo sobre a totalidade. Tenha esse conceito em mente. Uma amostra representa a população. Aquele conjuntinho ali que eu fiz a análise vai representar todo o meu universo. Utiliza-se parte para se concluir ou decidir sobre o total. Essa é a sacada de usar uma amostra, porque é muito caro. Então, a palavra-chave que a gente pode utilizar para uma amostra, ela é a representação. Utiliza-se uma amostra para representar o todo, ou para se representar a totalidade. Aqui nós temos uma figura que ela nos permite representar. Nós temos essa população e nós construímos uma amostra aqui embaixo. Essa amostra ela é suficiente para eu fazer os meus cálculos e decidir, concluir sobre esse todo aqui em cima. Bacana? Então, vamos avançar. O que vem a ser a amostragem, então? Falei que a amostra é o subconjunto, ok? Eu peguei aquela pequena fatia, como essa imagem pode representar. Essa aqui é toda a minha população. Eu tenho essa fatia aqui, ó. Essa fatia é a minha amostra. A pergunta é, como eu cheguei a essa amostra? O meio de se obter uma amostra é um processo. Esse processo tem um nome, carrega o nome de amostragem. Então, veja bem,
Diante da impossibilidade de se verificar todos os elementos de uma população, o método estatístico que nós adotamos é a amostragem. Então, a amostragem é o processo de selecionar um grupo de indivíduos de uma população, a fim de estudar a população total. Então, perceba, eu preciso selecionar elementos que vão me permitir inferir sobre todo mundo, ok? E nesse primeiro momento aqui, eu não tenho condição de chegar na população total. Eu preciso selecionar uma amostra. Selecionar uma amostra é fácil? Olha, é o processo mais complexo da estatística, é selecionar uma amostra confiável. Então, o processo de amostragem ele tem que ser muito bem feito, muito bem definido. Ele tem que ser honesto. Porque se eu faço eu crio um processo de amostragem viciado, eu vou ter uma estatística enviesada. Sabe o que é viés? Contaminada. Então, vamos pensar no exemplo. Eu quero descobrir, vou fazer uma pesquisa na rua. Eu vou parar na rua, parar as pessoas na rua com uma cadernetinha e eu vou anotar. Eu vou perguntar para todo mundo de qual time elas são torcedoras. Eu vou pegar minha prancheta e eu sei que hoje tem jogo do Galo. Então, eu vou lá para o Mineirão, na porta do Mineirão, na hora que o jogo acabar, eu começo a perguntar, meu amigo, você é torcedor de qual time? Ah, Atlético? Beleza. Bum, 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 bum. Eu fiz uma pesquisa. O método científico é válido. Eu fiz uma pesquisa na rua. As pessoas que passavam na rua, eu perguntava para elas e elas me informavam o dado que eu estava analisando. Eu cheguei à conclusão que a população inteira de Minas Gerais é atleticana. Por quê? 100% dos entrevistados eram atleticanos. Observe, o que eu fiz? O meu processo de amostragem está contaminado, ele está enviesado. Ele não me permitiu selecionar indivíduos que vão oferecer uma representatividade adequada. Nós sabemos com total absoluta certeza que não existe só atleticano em Minas, tem americano também. Então, é importante a gente ter esse conhecimento aí, que o processo de amostragem é decisivo para que você consiga tomar uma decisão justa, verdadeira. E o que a gente mais tem hoje de fraude, de qualquer que seja o meio, é uma análise estatística mentirosa. O pesquisador, ele decide como que ele vai selecionar sua amostra, seleciona uma amostra enviesada e chega a essa conclusão aí, muitas vezes mentirosa. Então, essa é a diferença de amostra para amostragem. Ainda dentro de amostragem, a gente vai ter alguns conceitos aqui que são muito importantes para que a gente possa compreender o processo de definição de uma amostra. O primeiro deles é o conceito de parâmetro. O que é um parâmetro? Olha, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou conceituar a amostragem, eu vou me deparar com essa palavra aqui. Ó. Qual parâmetro você utilizou para fazer isso? Eu chego e falo assim, ó, a população de Guanhães é baixinha. Fala, mas qual parâmetro que você utilizou para isso aí? Ó? Aí eu peguei a média de altura delas e concluí que ela é baixinha. Ah, bacana. Nós podemos dizer aqui que Guanhães é uma cidade muito fria. Mas qual que é o parâmetro que você utilizou para chegar a essa conclusão? A média de temperatura das cidades. Ou ainda que não seja a média. A média é um exemplo. O preço das coisas em Belo Horizonte ele é muito diferente das outras cidades. Qual que é o parâmetro que você utilizou isso aí? Eu peguei o desvio padrão. O preço médio de tal bem é esse. Lá em Belo Horizonte, você chega num lugar, está muito mais caro, no outro lugar está muito mais barato. Então, parâmetro é uma medida associada a uma característica populacional. Reitero, populacional aqui não é de pessoas, população seres humanos. Pode ser uma população de qualquer coisa. Pode ser uma população de carros, todos os carros fabricados no Brasil no ano de 2000. É uma população. Então, a medida característica média de preço dos carros nacionais no ano 2000. Quanto que eles estão custando hoje?
Quantos que eles subiram de preço de 2000 para cá? É uma análise. Então, o parâmetro é aquele patamar, aquela medida que a gente estabeleceu ali como um patamar médio que a gente vai utilizar para a gente poder decidir. Beleza? Estatística ou estimador. Do mesmo jeito que eu tenho o parâmetro, aqui tem um detalhe interessante que eu esqueci de destacar, o parâmetro ele é uma medida associada à população. Então, o parâmetro ele comunica-se com a população. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Já o estimador, você fala assim, ó, com base na nossa análise, estima-se que o ano de 2021 vai ser o ano mais frio do século 21. Com base na estimativa, ela é baseada em uma análise da amostra e não da população. A população ela já vai ser um dado verdadeiro. Por quê? Porque a população eu tenho a capacidade de analisar 100% dos elementos daquele grupo. Já a amostra, eu não tenho 100%, eu tenho uma fatia. Por isso que eu estimo, quando eu estou fazendo uma análise amostral, o que eu tenho é uma estimativa. Estimativa vem de aproximar. Vocês lembram que eu disse? A estatística nós vamos operar sempre na aproximação. Então, vamos ter isso em mente. Estima-se quando trabalhamos com a amostra. Já o parâmetro, ele já está vinculado à população. Se eu tenho todos os elementos daquele grupo, eu posso estabelecer um parâmetro ali para que eu possa decidir. Então, a estimativa é o quê? É o valor específico. Quando eu disse que Guanhães vai ser a cidade mais fria deste ano, eu estou definindo um valor fixo que vai se aproximar a um parâmetro populacional. Quando nós exemplificarmos, talvez isso aqui fique mais claro. Mas é apenas conceitos, ok? Então vamos aqui. Essa parte aqui é um pouquinho mais cabeluda. Prestem um pouco de atenção, porque nós vamos ver alguns gráficos e eles podem, de pronto, quando vocês baterem o olho na tela, podem se assustar. Mas não criemos pânico. Bacana? Porque não é tão difícil. Tipos de amostragem. O que é isso? Existem dois grandes grupos de amostragem. Eu já disse o que é amostragem. É um processo de selecionar amostras. Então, eu quero uma amostra dos candidatos. Então, eu posso criar qualquer regra. Eu quero pessoas do sexo masculino com idade entre 29 e 30 anos. Opa, é uma fatia. Eu vou fatiar aquele grupo. Então, eu defini o processo. Só que a amostragem, ela possui várias formas de se selecionar uma amostra. E a forma como a amostra é selecionada, ela vai falar muito da pesquisa. E às vezes, se você induziu, por exemplo, um resultado, igual o exemplo que eu dei lá da torcida, você entrevistar as pessoas na porta do estádio, a chance de você ter um resultado ali totalmente mentiroso é muito grande. Então, o tipo de amostragem, ele vai nos permitir dar mais credibilidade para as nossas pesquisas. Existem dois grandes grupos de tipos de amostragem. Nós temos a amostragem probabilística e a não probabilística. O próprio nome probabilístico, ele vem de provável, algo provável, ou tem a probabilidade ou não de acontecer. Então, se eu estou querendo uma análise probabilística, está dizendo o quê? É necessário que haja um critério imparcial de escolha. Olha, isso aqui que é a chave do probabilístico. Para eu selecionar a minha amostra, eu tenho que adotar um critério imparcial dos respondentes como sorteio. Deste modo, os elementos da população têm a mesma chance de serem escolhidos. Se eu quero selecionar, por exemplo, lá os torcedores, eu paro na porta do estádio, esse meu sorteio ele é totalmente parcial, vocês concordam? Porque eu estou selecionando um local que não tem a mesma chance de todas as pessoas serem escolhidas. Muito provavelmente um americano não vai estar passando lá durante o jogo, a não ser que seja um clássico.
Mas aí eu posso escolher o portão do galo também. Mas vamos prosseguir. Então, olha só. São divididas, perceba, a amostragem probabilística, ela é dividida em 4. Nós vamos falar de cada uma dessas 4. A primeira é uma aleatória simples, o próprio nome já diz, aleatório simples. Um exemplo aleatório, você quer uma bala, você enfia a mão no pacote e você pega a que você quiser. Todas as balas tinham a mesma chance ali de serem escolhidas por você. Foi um experimento aleatório simples, ok? Um aleatório estratificado. Esse aqui é quando nós dividimos o total em partes e depois eu seleciono uma amostra de cada parte. Eu posso dizer, por exemplo, eu tenho uma população, eu quero uma amostra dos candidatos, eu quero selecionar 5 meninos e 5 meninas. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Se eu pegar aleatoriamente o nome num saquinho, tá, o nome de todos os candidatos, eu enfio a mão lá e tiro 10 nomes, eu não tenho garantia nenhuma que eu vou tirar 5 meninos e 5 meninas. Então, para eu ter garantia de que eu vou ter uma amostra aleatória estratificada, eu vou dividir os grupos em 2 sacos. Um saco com o nome das meninas, um saco com o nome dos meninos, e aí eu posso extrair ali os 5 nomes que eu desejo. Isso é uma amostragem aleatória estratificada, ok? Conglomerado. Vocês lembram daquele mapinha que eu mostrei lá no início da aula, onde mostra a zona quente de criminalidade? Aquele ali é um exemplo de uma amostragem probabilística de conglomerado. É quando você utiliza os dados por aproximação. Então, imagine que como nós estamos num grupo aqui que tem pessoas de todas as cidades, 26 cidades só da região e mais pessoas aqui do Brasil inteiro, eu posso fazer uma análise por conglomerado. Ao invés de eu selecionar os nomes entre meninos e meninas, eu posso selecionar o nome por cidade. Eu vou pegar dentre aquele pessoal que é de Rio Vermelho, eu vou selecionar ali os nomes, 5 nomes de Rio Vermelho, depois eu vou selecionar 5 nomes de Guanhães, 5 nomes ali de Santa Maria. E essa é uma análise por amostragem por conglomerado, ok? E a sistemática, que nós vamos ver logo à frente, que também é bastante simples. A sistemática, ela já foge um pouco desse patamar, mas é bastante tranquilo. Vamos guardar ela para o final, porque com a imagem vai ficar mais claro. Vamos para a não probabilística. Então, nós temos o exemplo da amostragem probabilística. Lembrando que esse exemplo, essa matéria, caiu na prova de 2018. Exemplo de amostragem probabilística aleatória simples. É a mais simples delas, mas caiu na prova. Então, vamos seguir aqui que nós vamos ver essa questão também ao final dessa aula. Então, nós vamos ver aqui agora o tipo de amostragem não probabilística. Um próprio nome já disse, é não probabilística. Neste caso, os critérios de escolha podem ser elaborados pelo pesquisador. Aqui vem a sacada. Podendo gerar erros acidentais, ou não. Quando você define, direciona a sua pesquisa, ignorando questões aleatórias, nós temos a possibilidade aí de cometer alguns vícios ou alguns vieses nas nossas pesquisas. Então, nós temos alguns exemplos aí de consultas, né, de amostragem não probabilística. Não é tão recorrente em provas, não é uma prática muito bem vista na estatística, somente para casos bastante específicos. Nós temos os tipos de amostragem não probabilística, aquelas que não é um sorteio, aquelas que não são na sorte. Elas são divididas em acidental ou conveniência, intencional, cotas ou proporcional e a desproporcional. Vamos pensar no exemplo aqui sobre uma acidental ou por conveniência.
imagine que seja conveniente para mim realizar a pesquisa em Guanhães, porque eu estou em Guanhães, todos os meus recursos estão em Guanhães, ficaria muito caro eu fazer uma pesquisa em Santa Maria do Suaçuí. Então, é conveniente para mim coletar a minha amostra na cidade de Guanhães. Não é conveniente para a ciência, é conveniente para o pesquisador. Talvez o pesquisador não tenha recursos para poder pesquisar tanto quanto ele gostaria, respeitar todo o método científico estatístico. Mas ele precisa pesquisar. E ele justificando isso na sua pesquisa, aquele que vai ler vai compreender isso. Então, é importante ter em mente essa questão. Pode ser acidental, talvez a pessoa não sabia que as pessoas que estavam passando ali no centro de BH naquele momento eram uma excursão de torcedores que estavam vindo lá do Paraguai para o jogo tal, e você parou na frente do hotel que eles estavam, você nem se deu conta disso, e quando você foi sair perguntando, era tudo torcedor do Olímpia. Aí você fala assim, gente, não sabia que em BH tinha tanto torcedor do Olímpia. Aí, qual que é a conclusão que a gente chega? Às vezes, a seleção foi não probabilística por acidente. Talvez o pesquisador não tinha conhecimento, não tinha ciência disso. Então, é importante que nem sempre uma seleção não probabilística ela é condenável. Às vezes, é conveniente para a pesquisa, às vezes é um mero acidente. Ela pode ser intencional também, como foi o exemplo lá do time do Galo lá durante o jogo, logo após o jogo. Nós temos exemplo aqui de cotas ou proporcional ou desproporcional. Eu vou usar esses dois aqui, porque a gente fala muito de dois conceitos que são muito comuns, vocês devem ter estudado isso em constitucional. Só um minutinho. Fala-se que todos são iguais perante a lei. O artigo 5º da Constituição vai falar isso para a gente. Só que nós somos iguais, quer dizer que a lei não pode trazer diferenças, né, em tratamento. Só que esse conceito de igualdade não é necessariamente igual. Ele aproxima-se do conceito de equidade. Aquele conceito onde as pessoas deverão ser tratadas com igualdade na medida da sua igualdade ou na medida da sua desigualdade. Então, se uma pessoa precisa de mais recursos do que eu para poder gozar de um direito, não faz sentido que o Estado destine para mim e para essa pessoa a mesma quantidade de assistência. Se eu preciso de menos, eu vou ficar com menos. Se determinada pessoa precisa de mais, ela vai ficar com mais. O importante é que, ao final, nós dois alcancemos aquilo que é o direito a ser gozado. Então, às vezes, quando vai se fazer uma pesquisa, nem sempre uma análise proporcional ela vai trazer para nós o resultado esperado. Principalmente quando a gente está tratando de minorias. Pesquisas que envolvem minorias, elas precisam ser, às vezes, desproporcionais. Por quê? O próprio nome já diz, são minorias. Então, a quantidade de pessoas circulando não é a mesma. Então, é importante a gente fazer essa análise aqui de que, às vezes, a análise é não probabilística, mas não por ser. É porque há a necessidade da pesquisa. Vamos dar uma acelerada aqui, senhores. Eu me divaguei muito nesse slide. Então, vamos avançar rapidamente aqui. Nós vamos falar agora desses 4 elementos que nós temos aqui. Os 4 tipos probabilísticos são os mais importantes. Então, nós temos aqui o primeiro, não se assustem. Amostragem aleatória simples. O que é uma amostragem aleatória simples? Foi o exemplo que eu dei. Saco de bala, você enfiou a mão lá, tirou 10 balas. A chance das balas serem sorteadas foram as mesmas. Aqui no exemplo, a gente tem uma tela, pixels. Pixels são esses quadradinhos aqui. E você quis escolher 10 pixels. Aleatoriamente, foram sorteados os pixels. Não tinha nenhum critério. Não peguei em ordem sequencial, simplesmente gerou aleatoriamente. É o método mais simples. Ele pressupõe uma população homogênea. Interpretação de texto. O que é uma população homogênea? Uma população que tem pouca distinção, são semelhantes ou são iguais. Então, se eu pegar uma população heterogênea, quer dizer que os elementos que compõem aquele grupo ali são diferentes. E isso aí não seria adequado
uma amostragem aleatória simples para esse tipo de pesquisa. Então, eu quero fazer, por exemplo, vou definir lá qual que é o programa de TV preferido da galera. Se eu fizer essa pesquisa numa amostragem aleatória simples, talvez eu não venha obter um resultado ideal, porque eu tenho grupo não homogêneo. Eu tenho um exemplo que as mulheres gostam de determinada programação, os homens gostam de outra e as crianças gostam de outra. Então, se eu fizer essa pesquisa considerando que há homogeneidade entre esses três grupos, eu vou chegar a uma conclusão mentirosa. Por isso que uma amostragem aleatória simples, ela não se mostra adequada quando a população ela não é homogênea. Por outro lado, se eu me deparo com uma tela com um grupo não homogêneo, ou seja, um grupo heterogêneo, como o exemplo que eu dei, homem, mulher e criança, perceba, é possível que eu faça uma análise honesta, respeitando as características de cada um. Por isso, a amostragem ela vai ser aleatória, mas ela vai ser estratificada, como nós exemplificamos. Observe que aqui agora eu tenho 3 estratos. Eu tenho o extrato azul, o extrato amarelo e o extrato branco. Dentro de cada extrato desse, eu selecionei aleatoriamente aqueles grupos. Então, foi o exemplo que eu dei lá de um homem e da mulher. Cada grupo a gente extrai ali uma quantidade de pessoas e eu vou ter eu vou conseguir uma amostra honesta respeitando os estratos. Então, eu tenho como exemplo que eu dei agora do homem, da mulher e da criança numa programação de TV. Eu vou fazer a pesquisa do homem, eu vou fazer a pesquisa da mulher, eu vou fazer a pesquisa da criança. E aí eu vou obter qual é a programação mais assistida para cada público, ou respeitando aí as diferenças. Então, o nome parece estranho, mas não se assustem. Amostragem aleatória estratificada, extratos, ok? Perfeito. Vamos para o próximo slide. Nós temos agora uma amostragem sistemática. A sistemática foi a que eu não falei aqui atrás. Vocês lembram que eu tinha comentado que eu falaria ela lá na frente? A amostragem sistemática ela é bastante simples. Eu defino um sistema de seleção. Então, imagine que eu chego na sala de aula, talvez já fizeram isso com vocês nas escolas. A professora quer pegar ali 5 alunos de cada sala ali para poder fazer, para poder, sei lá, assistir uma palestra de alguém que vai visitar a escola. Aí o que ela fazia? Chegava na sala e falava, eu quero quero todos os alunos que sentam na primeira carteira. O sistema que ela adotou foi ser um aluno que senta na primeira carteira. Ela fez uma amostragem sistemática. Ela vai pegar cada aluno ali e deslocar para lá. Ou então, eu quero todos os alunos da fila do canto. Todos os alunos da fila do canto de todas as salas foram selecionados para assistir uma palestra. Então, para uma palestra sua, que acabou de ingressar na PM, foi visitar a escola da cidade em que você foi lotado, isso vai acontecer com você em breve, se Deus quiser. E é algo bem rotineiro e bacana. Então, isso é uma amostragem sistemática. Eu defino um critério, uma regra e vou executá-la de forma a selecionar os elementos. Aqui, ó, nos casos dos pixels, ele calculou aqui um passo de 5 em 5 e aí o intervalo entre os elementos ficou sendo o mesmo, ok? Isso é uma análise sistêmica. Perceba, amostra-se uniformemente todo o espaço, ok? Vamos lá. Prosseguindo. Outras amostragens. Aqui, muito embora a gente tenha definido essas 4 amostragens, que são as principais e as mais recorrentes, ainda existem outros tipos de amostragens que são adequados a determinado tipo de situação. Às vezes, os dados não estão disponíveis para a gente de forma organizada, mas nós ainda assim precisamos obter esses dados. Então, nós temos aqui um exemplo. Amostragem em múltiplos estágios, talhões. Minha esposa, ela trabalha na Cenibra e ela lida com essa palavra o tempo inteiro aqui, ó, talhões. Lá, eles operam com plantação de eucalipto, então esse desenho aqui, ó, ele é muito representativo disso para mim. Nós vamos fazer uma análise desse talhão aqui, ó, e desse talhão. Eu seleciono um talhão dentro do meu grupo de talhões e eu vou analisar qual que é a saúde
dessas plantas aqui dentro do talhão. A amostra sistemática dentro do talhão. Então, é um exemplo de amostragem. Nós temos aqui a amostragem por conglomerado, que é semelhante, eu já falei lá atrás, quando eu tenho, por exemplo, grupos, né? Eu não tenho os dados distribuídos de forma uniforme, mas eu tenho os dados reunidos em um determinado local. Imagine que isso aqui, eu lembro daquele mapa que eu falei lá atrás de incidência criminal, zona quente de criminalidade. Os elementos estão espalhados aqui, ó, mas existe um centro em comum entre eles. Eu posso fazer a análise desses conglomerados de dados aqui. Isso é muito comum em fazer isso em comunidades de cidades, né? Tem cidades maiores que têm aquelas comunidades lá. Então, amostra-se todos ou alguns elementos do conglomerado. Então, essas são algumas formas de amostragem que a gente viu. É um conceito importante, conceito que cai em prova, é importante vocês estarem com isso aí na ponta da língua, beleza? Vamos avançando para a gente caminhar. Temos mais um conceito aqui, ó, essa palavra, na verdade é só uma palavra, inferência. O que é inferência? A gente vai ver isso em estatística o tempo inteiro. Quase 100% dos textos que envolvem estatística vai conter a palavra inferência. O que é inferência? Processo que consiste na obtenção de informação a partir de resultados observados na amostra. Eu fiz o cálculo, coletei a minha amostra, obtive os dados que eu desejava e agora eu posso inferir algo, eu posso tentar adivinhar algo. Olha só esse exemplo. Um exemplo que a gente pode falar de inferência é uma linha de tendência. Essa linha vermelha aqui ó, é uma linha de tendência. Nesse gráfico aqui ele está falando de vendas. Ele está mostrando quanto que foi vendido em cada mês. Olha só, mês de janeiro vendeu aqui pouco menos de 200 mil. Aqui no mês de abril vendeu na casa dos 100 mil. E aqui lá no mês de outubro estava quase ali nos 280, por aí. Percebe-se que a gente pode perceber aqui que a cada mês teve uma oscilação. Aqui nós tivemos um mês ruim, aqui nós tivemos um mês bom. A partir da análise de todos esses meses, foi possível traçar uma linha de tendência. Essa linha de tendência é uma inferência que permite a gente adivinhar ou crer que, ainda que abril tenha tido um resultado ruim, a nossa tendência ainda é de crescimento. Ou seja, a expectativa é de que nos próximos meses aqui, ó, nós vamos ter resultados muito bons, ok? Os senhores já devem ter percebido a minha divina habilidade no desenho, né? Isso aí é abençoado, né? Vamos prosseguir. Resumo para a gente encerrar nossa aulinha. Então, vamos falar da importância da amostragem. Olha o processo aqui. Eu tenho a população, eu tenho um processo de amostragem, aquele critério lá de seleção. Depois que eu fiz a minha seleção, processo de amostragem, eu vou aplicar para a minha amostra várias análises estatísticas de acordo com o meu interesse e o meu objetivo. Depois, depois de aplicado o método, eu obtive conhecimento, informações importantes sobre a minha amostra. Conhecendo a minha amostra, eu vou inferir conhecimento da população. Ou seja, se a minha amostra são pessoas que gostam de peixe, provavelmente a população tem uma grande quantidade aqui que gosta de peixe também. Então, essa que é a lógica, né? O ciclo estatístico de população, amostra, amostragem, inferência. E os parâmetros que são utilizados para se verificar. Eu perguntei quanto que a pessoa gosta de peixe. Dá uma nota de 1 a 10, a média de nota foi 8. Eu falei, pô, a maioria do pessoal gosta muito de peixe. Então, meu parâmetro média, ele foi suficiente para me definir que a média dessa população aqui, ela gosta muito de comer peixe, ok? Então vamos seguindo, nós estamos aí pouquíssimos minutos, estou quase entrando no intervalo, mas vou pedir para a galera segurar um minutinho. Então nós temos aqui conceitos, um último conceito, que é censo, é o polêmico censo aí que você conhece no edital. Censo é levantamento estatístico que abrange todos os elementos da população, ou seja, totalidade. O censo é o melhor para você obter a verdade sobre os seus dados. Mas o censo é caríssimo.
O censo no Brasil ele é feito de 10 em 10 anos. Ano passado ele não foi feito por causa do Covid. Esse ano ainda não foi feito, mas vai ser feito. Se não for feito esse ano, ano que vem. Censo, 10 em 10, o último censo que foi feito foi em 2010. O censo ele pretende, né, visitar 100% das pessoas, 100% das casas e obter o máximo de informações possíveis. Ele é um marco estatístico no país. Porém, ele é caro. É por isso que a amostra... Por que a gente utiliza a amostragem e não o censo? O censo é muito melhor. A amostragem me permite ter um custo reduzido, é muito mais rápido de fazer, eu tenho uma melhor exatidão. A gente vai discutir por que exatidão aqui, sendo que se eu tenho um censo, vai ser muito mais exato. Mas quando eu faço uma pesquisa por amostragem, eu tenho como melhorar a qualidade das minhas perguntas, eu tenho como verificar se o interlocutor, se a pessoa que vai responder entendeu o que está sendo perguntado, e assim obter uma resposta mais fidedigna. E nós temos o problema da população, que é infinita, né? Existem casos aqui, a população em si no mundo, a gente não sabe precisar quantas pessoas existem exatamente. O desconhecer ele não torna como infinito, mas eu não consigo mensurar. E isso impede que eu afirme que eu tenho atingido a totalidade da minha população. Por fim, senhores, nossa questãozinha aí do concurso. Já estou 1 minuto no intervalo, senhores, peço desculpa. Olha só o que a gente tem aqui. Exercício, banca de 2018, PMMG, prova de soldado, a prova que os senhores vão fazer. Se eu não me engano, essa prova estava no edital. Olha só, interpretação. O gerente de uma empresa com um total de 150 funcionários. Olha a palavra aqui, ó, a chave, ó, total. Isso já diz muito para vocês. Total. 150 funcionários realizou o experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Olha só, foram selecionados aleatoriamente 50. De um total de 150, foi selecionado 50. Já disse coisa demais aqui para a gente. E aí foi mensurado. O que é mensurar? Mensurar é medir, ok? Foi mensurado, mediu-se a quantidade de litros de água consumida por cada um no período de 30 dias. Vamos lá. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade. Olha só, cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Isso aqui diz alguma coisa para a gente, não diz? Ela não diz para a gente qual que é o método que foi utilizado para a amostragem? É possível. Com base nesse texto, o senhor já tem que saber quase todos os conceitos que nós falamos na aula. Isso é apenas o enunciado da questão. Com base nessas informações, relacione a coluna da segunda coluna com a primeira. A questão está muito fácil, né, senhores? Eu acho que mesmo sem essa aula de hoje aqui, os senhores já teriam condições de resolver essa questão. Depois eu vou postar no grupo lá qual foi a estatística de quem que errou essa questão aqui, para a gente fazer um reforço aí nessa matéria. Brincadeira, viu? Então vamos lá. Qual que é a primeira opção ali? Ó? Então, quantidade total de funcionários da empresa. Quantidade total, palavra-chave, total. Aqui já te deu a resposta. Consumo de litros por funcionário. Olha isso aqui, ó. Consumo de litros por funcionário. A gente não falou exatamente desse conceito, mas você não precisava dele para resolver essa pergunta ainda. 50 funcionários selecionados aleatoriamente. 50 de 150. Já te deu a resposta. Técnica utilizada. Nós falamos de várias técnicas utilizadas para seleção. Nós temos variável contínua, que nós não tratamos hoje, mas nós temos aqui amostra, amostragem aleatória simples e população. Cara, uma questãozinha tranquilaça aí para você marcar a sequência correta de respostas. Vamos lá, dar um segundo aí, contar 1 até 3. 1, 2, 3. A resposta certa aí é a letra D. Então, nós começamos aqui com consumo de litros é uma variável contínua, porque foi a variável que se buscou descobrir, né, qual que era o consumo de água.
Quantidade total é o 1 aqui, é o último, né? População. A gente já viu de cara. 50 é a amostra. Nós sabíamos que dos 150, 50 foi a amostra. E, por fim, qual que é a técnica utilizada? Amostragem aleatória simples. O que a gente falou? Falou-se que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Ok? Senhores, por hoje é só. Então, fiquem com Deus aí e até a próxima.